Oi, gente! Oi. Espero que hoje vocês me escutem. No último vídeo me disseram que... Me disseram não, teve comentário que não deu pra escutar muito bem a minha voz. É que eu falo baixinho mesmo. Na verdade eu não gosto muito de berro, de grito, né? Bom, gente, hoje eu vim fazer um vídeo sobre como eu desconfiei sobre a hiperatividade do Renan, né? É aquela coisa assim, né? Toda mãe conhece seu filho. E o Renan, desde que ele nasceu, eu não vou enrolar muito, eu vou resumir, né? O Renan, desde que ele nasceu, ele sempre foi agitado, sempre. Claro, todo bebezinho, né, por si não dorme a noite inteira, porque precisa de mamar, essas coisas. Mas no caso, ele sempre foi muito agitado, sempre. Ele já, além de não dormir a noite inteira, toda vez que ele acordava, ele começava a se bater na cama, bater muitos pés, sempre bateu muitos pés. E aí, quando ele começou a crescer mais, foi piorando mais também. Pensei no canal e eu sou Renan e aquela é minha irmã. Cortei o vídeo porque eles não estão deixando eu falar. Bom, e ele sempre foi muito agitado, então praticamente assim, nas perninhas dele, sempre muito agitado, muito eufórico. Só acalmava mesmo quando mamava, porque às vezes nem colo, nada acalmava ele, chorava muito. E pelo fato da minha gravidez ter sido descoberta só na hora do parto, já fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Ele deve ter alguma coisa. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser uma hiperatividade. Eu só achava que pudesse ser algo que acarretou. Os exames quando ele nasceu deu tudo certinho, né? Mas mesmo assim a gente sente, né? Sendo mãe a gente sente essas coisas. Não adianta, é inevitável, né? Tu não sentir. Toda mãe conhece seu filho, né? E aí, como eu disse, conforme ele foi crescendo, eu vi que não passava, sabe? Ele nunca foi aquela criança de parar e assistir desenho. Nunca. Ele tava sempre pra lá e pra cá, sempre com 1000 brinquedos na volta e nada satisfazia. Nunca foi aquela criança de parar, que nem tem... Eu vejo assim, muitas mães colocam a criancinha no chiqueirinho e fica. E aí a mãe consegue fazer outras coisas. O Renan nunca foi assim. Às vezes a gente colocava ele no chão e ele não parava, sabe? Ele não tinha um paradeiro. Muito difícil ele parar quietinho, desde pequenininho. Foi crescendo, daí começou a andar, eu acredito que bem tarde. Ele já tinha quase 2 aninhos quando ele começou a andar também. Com muito custo, né? E sempre, quando ele começou a andar, ele andava muito nas pontinhas dos pés. Sabe, que era algo também que eu achava meio diferente. Até uma amiga minha comentou que poderia ter algo a mais, né? Pelo fato dele andar com as pontinhas dos pés. Pode me ajudar? E aí isso também, né? Ele, nos lugares que a gente saía, ele não parava 1 minuto sequer. 1 minuto as pessoas, até muita gente falava, né? Não tinha limites, sendo que eu sempre impus limite pra tudo. Horário de dormir, horário de mamar, horário de comer. Nunca fui assim com as mães desleixadas, sabe? Que não se importava o horário de banho. Agora que eles estão maiorzinhos, assim, que às vezes eu deixo passar horário de banho, essas coisas, e de dormir, né? Mas enquanto era pequenininho, sempre teve horário pra tudo. Eu sempre procurei fazer tudo certo, regradinho, assim, até pra ter uma disciplina, né? E ele acordava sempre muito cedo. Ele sempre acordou muito cedo. Sempre acordou 6 horas da manhã, a gente tava acordado e não dormia mais de jeito nenhum. Muitas vezes eu tentei fazer ele dormir um pouco mais, né? Até por causa da exaustão, né? Como veio a minha filha, então eu me sentia muito cansada, óbvio. Mesmo assim ele não dormia, já acordava, acho que ele levantar e já vibrava tudo, assim, não vejo, não é aquela criança acorda, vai indo, sabe, super lento, não. Tem um bicho daí, nisso tudo, juntando todos os fatores, né, de não parar quieto, mesmo quando tá sentado, tem a cadeirinha de papá, mesmo assim ele não parava quieto.
se levantava ou se sentava de novo e mexia os pés e tudo. Então nunca, desde pequeno, óbvio, né? É aquilo, gente, a gente tem que saber distinguir por quê. Porque criança pequena, né, no caso da idade dele, que ele tava de 2 para 3 anos, eles são agitados, né? Só que o agitamento é diferente. No caso do Renan, o agitamento dele era diferente das outras crianças da idade dele. E isto me fez notar, né? Me fez correr atrás pra ver se existia algo que não, porque eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Então, através daí, eu procurei um neuropediatra. E até foi um neuropediatra barato, que foi pelo cartão de todos. Como a gente não tem condições de pagar, então eu consegui um mais em conta, né? A consulta na época foi baratinha. E o neuro, só de olhar pra ele assim, já viu que ele tinha algo, né? Ele disse, não, realmente ele tem alguma coisa, mas ele pediu os exames pra ter certeza. Perguntou se ele dormia bem à noite. Ele nunca dormiu bem à noite, como eu disse, nunca. Sempre acordando a noite toda, sempre se batendo e se virando e nossa, algo assim que ruim mesmo, né, no caso pra ele. Aí ele receitou um primeiro medicamento, que seria a melatonina, pra dormir a noite toda. E isso melhorou assim, ó, o sono dele melhorou em torno de 80%, o sono. Porém, durante o dia seguia agitado, do mesmo jeito, não teve melhora durante o dia. No sono, sim. Graças a Deus. Depois de exames feitos, né? Que os exames estão aqui, que foi feito em 2000 e... Ai, cadê a data aqui? Acho que não. Dia 7/7 de 2020. Até botaram Renan Pereira de Oliveira ali. Tava com 2 anos e 9 meses. Aí o que o neuro conseguiu ver se ele tinha alguma coisa, e é onde foi detectado que sim, ele tem, né, um lado esquerdo do cérebro é mais agitado que o direito. Na época, hoje o Renan vai fazer, agora o Renan vai fazer 5 anos agora em setembro. Na época ele disse que o Renan iria se acalmar, porém até hoje eu não vi, assim, eu vi que ele cresceu e ele entende melhor as coisas, mas calma mesmo, não. Até quando ele vai pra casa das outras pessoas, tem dias que ele vai muito pra casa do meu irmão, sabe, com o priminho dele e tudo, e ele não tem paradeiro ainda, tem dias que ele tá super, hiper agitado. Principalmente quando ele tá com muito sono também, ataca muito, sabe? Ele começa a pular pra lá e pra cá, e ele, na hora de se sentar, em vez de sentar, ele se atira, ele é muito de pular o tempo todo, de correr pra um lado e pro outro, do nada, ele corre. Às vezes ele se torna agressivo também, isso não é muito bom, né? Ô, Renan, fala um pouquinho baixinho, Renan, que eu tô falando aqui. Às vezes, e ele é muito de ficar em vez de deitar ou sentar normal, ele tá sempre assim, né, tiradão, sabe, virado de 4 patas. Então, assim, ele ainda não tem paradeiro. É muito difícil ele ficar quieto, assim, um tempo, assim, vamos por uma meia hora. Muito difícil. Já a Yasmin, como não tem nada, ela fica, às vezes, a tarde toda deitada, então não tem, né, essas são as diferenças, assim, dos dois. Pra brincar também é bem difícil, porque ele é muito impulsivo, ele é muito de pular, de correr, ele não tem aquele jeitinho pra lidar às vezes com uma criança menor do que ele acaba indo com tudo, às vezes machuca, né? Ele ainda não tá na escolinha, né? Mas eu percebo pelas crianças que ele brinca, que tem a minha vizinha aqui, daí tem muito isso, tem muitas coisas ainda que ele tem que ser tratado. Só que a gente não trata porque realmente não tem condições. Eu não consegui mais consulta com o neuro que eu tinha consultado pra ele, porque não teve mais. Não tem mais neuro nesse convênio. Agora eu vou ver se eu consigo encaminhar ele para um psicólogo. Que talvez o psicólogo possa ver algo a mais, né? Algo comportamental. Pra ele, assim, amor, carinho, atenção, não falta nada. Não falta mesmo.
Ele tem tudo, né? Ele tem amor, tem carinho, tem atenção. É uma coisa que é dele mesmo, né? Que é algo que eu acho que ataca nele mesmo. Muitas vezes eu perguntei, por que tu faz isso? E ele olha pra mim e diz, eu não sei. Simplesmente ele age, entendeu? E depois ele agir, ele te olha assim como se... Por que eu fiz isso, sabe? É muito difícil. Ele toma remédio, tomou risperidona no momento. Tem dias que eu dou o remédio que eu percebo que ele fica tranquilo, entre aspas, né? Não aquele paradão, mas fica mais de boa, ele entende melhor. E tem dias que eu dou remédio que parece que, nossa, ele... Daí que assim, que agita mesmo. É algo também que tem que ser dosado, que como eu comentei, é bem complicado, né? Pela função de falta de dinheiro, né? Paciência. Mas é isso, gente. Então eu vim falar, né? Espero que tenha ajudado um pouco vocês, quem tem alguma desconfiança. Se a gente tem desconfiança, é bom procurar, né? É bom sempre se informar. Nada assim, nada de dar medicação sem ter um exame, sem ter o parecer de um médico, né? Porque eles é que entendem, eles é que sabem. No caso dele foi isso, né? Nem o próprio médico quis dar remédio sem ter certeza de que ele tivesse algo. E foi comprovado. Muitas pessoas achavam que eu... tá usando isso como desculpa, mas não, jamais. Até hoje, meu filho, eu sempre tento ser muito disciplinada e impor regras, impor limites, até porque como eu crio ele, né? Então ele não tem o apoio do pai, então é bem mais difícil também. Isso também ajuda muito, né? Que alguns casos de TDAH são comportamentais de acordo com o ambiente, de acordo com tudo que a criança passa. Pode ter sido acarretado através da minha gravidez, pode ser genético. Eu não tenho, né? Mas até da parte do pai dele, a gente não tem tanto contato pra saber por enquanto, né? Porque não foi feito o exame ainda. Mesmo sabendo que ele é pai, ele tá esperando o exame de DNA. Então a gente tá esperando. Então eu tento sempre impor limites, botar regras pra ter um respeito, porque tem que ter, né? É filho e mãe, além de amor e carinho e atenção, que tudo é um pacote, é necessário. Nunca usei disso que ele tem pra encobrir nada, só que eu sempre tento fazer com que as pessoas entendam que nem tudo o que ele faz é porque ele quer. Muitas coisas é no impulso, acabou, fez. E aí tem que tentar entender, tem que tentar conversar. Não tem como não perder a paciência, que a gente acaba perdendo sim. Quando era mais novo era bem mais difícil, porque aí o teu psicológico ele acaba ficando muito exausto, né? Que tem hora que tu não sabe o que fazer, mas com a função dele crescendo mais, vai tudo melhorando, porque ele vai entendendo certas coisas e muita forma como a gente conversa, né? Também se chegar ríspida, brava, irritada, só vai atacar mais. Chegar, falar, conversar, isso também muda conforme ele vai reagir. Tudo que ele recebe, ele transmite, né? E eu quero ver até mais... assim que eu conseguir fazer outros exames para ver se não tem algo junto, né? Alguma outra doença junto, alguma outra comorbidade, porque tem atitudes dele que parece que ser muito mais do que só um TDAH. Espero que não, mas como eu falei lá no início, mãe sempre sabe, mãe quando desconfia, na verdade é. E é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do relato de como eu desconfiei que o Renan poderia ter hiperatividade, alguma coisa assim. E um beijo pra vocês todos, tenham uma ótima tarde. Hoje é terça-feira. Então tá. Tchau, tchau, beijos, até o próximo vídeo.